Então, a gente até discutiu isso na última reunião que teve da Ballroom Norte e Nordeste sobre a cultura do shade. Aí o que eu vou falar aqui é o meu posicionamento enquanto LGBT e enquanto modern de uma house, né? Enquanto responsável por uma casa. Eu acho que a cultura do shade já tinha que ser extinguida há muito tempo. Já tinha que ser superada há muito tempo. Porque o shade não é nada mais do que um dispositivo de opressão e de assédio. Todo comportamento que você faz para com uma outra pessoa, que constrange a outra pessoa, é assédio. Começa por aí. E eu sempre falo, é como se a gente falasse sobre racismo leve, sobre machismo leve. Não existe. Inclusive, no documentário Paris is Burning, fala que o Vogue é o shade dançado. É essa batalha, esse enfrentamento dançado. Enquanto comunidade, acabou assimilando um dispositivo que nos é sempre externo, que é esse dispositivo da opressão. E aí a gente toma esse dispositivo da opressão para dentro da comunidade e começa a usar isso como artifício dentro da própria comunidade, o que é uma problemática, porque isso demonstra que a comunidade internalizou um processo de opressão, entende? Um processo de assédio, porque o shade é assédio. Né? Assédio moral, assédio nesse sentido, desse aspecto moral mesmo e de enfrentamento. Então, eu sempre falo para os meninos, porque, inclusive, o processo da house, ele é um processo que é também educativo, né? No sentido de a house, a casa, é um lugar para a gente discutir essas questões. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Imagina, você vem para um lugar que é para ser um lugar de acolhimento do seu corpo, porque fora desse lugar você já sofre diversos processos de opressão, seja pela sua orientação sexual, seja por sua identidade de gênero, ou pela sua raça, ou pela sua classe. E quando você chega dentro de um movimento, dentro de uma comunidade, você ainda tem que se defender, entende? Então, acho que é um processo a ser discutido dentro da própria comunidade. Assim como a comunidade LGBT precisa discutir sobre o racismo e precisa discutir sobre o sexismo, a gente precisa discutir sobre essa política do shade, de não compactuar com o shade, entende? Tu achas que é possível, Juan? Já que é uma coisa que faz parte, que dá muito tempo, tu achas que é possível desconstruir isso? Sim, com certeza. Não, do mesmo modo que a competição na dança, ela também é uma cultura, né? Dos festivais, essa coisa da competição, de uma escola não falar com a outra e de um aluno não poder falar com o outro. Então, assim, isso que o Juan está falando caracteriza muitos dos nossos fazeres em dança, né? Em que medida é uma competição, em que medida isso vira uma coisa, uma violência simbólica autorizada. Queria fazer uma pergunta para o Juan, mas já que a gente estava falando de festival agora há pouco, né? Pensar quanto que também a gente não ocupa esses espaços, né? Quem daqui vai dar uma oficina em São Paulo sobre improvisação, quem daqui do Norte vai falar sobre determinada coisa no Rio de Janeiro ou no festival. Quantas companhias abrem um grande festival nesse país que são do Norte, que são do Nordeste, né? Então, onde que a gente circula, onde que a gente aparece. E que não seja dança regional. Não é sobre isso, né? Também é sobre isso. Precisa de espaço, precisa disso, precisa ser reconhecido, mas a gente não está falando só desse lugar, a gente está falando de vários outros lugares. Juan, a rede social, ela dá esse espaço, né, da visibilidade, nossa, estou vendo esse comentário, vou comentar em cima. E às vezes, aquilo é um registro, mas que a gente sabe que, para além daquele registro, existem os bastidores. Né? Existem os bastidores, existe uma fala que não tem um registro, mas fica na memória. Né? Tem outras formas de registro. Eu queria te perguntar que, enquanto bailarino, dançarino, vindo de Concórdia, que processos xenofóbicos tu hoje entende que foram xenofóbicos que tu já ouviu por ser uma pessoa do interior, enfim, no meio da dança? Porque vieram três coisas muito peculiares aí. Eu vou primeiro tentar falar sobre a questão da competição, né? A gente está aqui num processo agora, e quando eu digo agora, é tipo agora, de sábado para cá, na tentativa de criar o Fórum Permanente de Dança aqui do Pará. Né? Inclusive eu estou nesse processo também, e a gente bateu muito isso na primeira reunião, que é a superação dessa cultura da competição. E é por isso que a dança não consegue se organizar enquanto sistema no sentido estadual mesmo, né? A gente não consegue alcançar as pessoas, não consegue alcançar os próprios coletivos da cidade, imagina alcançar os outros coletivos do estado, porque a gente comprou a ideia de que a dança é um produto para festival.
E ao comprar a ideia da dança como um produto unicamente para festival, não que ela não possa estar no festival, ela precisa estar, porque é também sobre isso, mas não é unicamente sobre festival, a gente cai na questão da educação tecnicista, né? Da educação para a competição, que vem desde da ideia de competição do mercado de trabalho, da visibilidade, da necessidade de estar sempre à frente, de estar atento a tudo e de ganhar todos os prêmios e de preencher um currículo para que você possa dar aula em 4, 5, 7 escolas, porque você é a pessoa daquela linguagem. Então, acho que isso tudo é um processo complexo demais e estrutural nesse sentido, né? A gente percebe isso. Então, como que a gente está lidando com esse processo de competição? Como que a gente está lidando com esse processo educativo em dança e desse fazer político em dança e desse processo de encontro com os outros coletivos e com os outros fazedores para que esses outros fazedores e esses outros coletivos possam reconhecer as peculiaridades e as singularidades dos outros fazeres. Aí sim a gente vai conseguir caminhar enquanto fazedores culturais no sentido político, né? No sentido de dimensão comunitária, acho que essa é a palavra. Porque cai nisso que a Carol falou sobre compreender a dança no Pará somente como as danças regionais, que são extremamente importantes, que são rachaduras no sentido de reconhecimento da nossa identidade amazônica, mas o Pará e qualquer outro território não se reduz somente a isso, né? Existe uma pluralidade, existe uma diversidade, diversos modos de fazer e diversos corpos. Eu lembro que quando eu viajei para São Paulo para apresentar um espetáculo, a gente ouviu uns comentários do tipo, nossa, vocês são de Belém, tipo, como se Belém não produzisse trabalho naquela dimensão, sabe? E eu entendo esse processo de xenofobia também, quando os próprios artistas de Concórdia, usando o exemplo de Concórdia, né, mas os próprios artistas do interior não se sentem artistas. Não se sente artista no sentido de eu só vou ser artista quando eu ganhar o festival, que é o festival top de Belém, sabe? Da região norte. Porque antes, por exemplo, no meu currículo, eu estava colocando somente o que eu produzi de 2012 para cá, que foi quando eu cheguei em Belém. E aí eu falei, não, eu estou produzindo desde os meus 11 anos, numa quadrilha, que era a quadrilha moderna, que era a Invasão do Cheiro, que tinha um trabalho maravilhoso no interior do estado, que é toda a minha base de jazz dance e de street jazz, vem de lá. E aí, tipo, não reconhecer isso, sabe? Toda a minha base no sentido de investigação corporal, por exemplo, vem da Companhia de Dança Fragmentos, que é uma companhia que atua há 11 anos, eu acho, 12 anos, que ao mesmo tempo que eu danço, porque eu nasci da dança junto com essa companhia. Eu acho que essa questão até da gente se reconhecer de onde a gente é, falar com orgulho, falar quais são as nossas raízes, é um processo também, né? Quando eu vim para São Paulo, no registro da minha memória, é que, tipo, eu já não sou mais feliz na cidade porque eu não consigo ver novidade. Esse sempre era o que vinha na minha cabeça. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não consegui fazer aquilo que eu vim fazer, porque eu não tinha como fazer, né? Ou eu trabalho, estudo e faço aula de dança, ou eu vivo, né? Porque aí a gente tem que pagar um monte de coisa e não consegue fazer tudo. E aí eu passei um ano sozinha, depois a minha mãe veio para cá e aí a gente dividiu um espaço, já melhorou em alguns aspectos. E ter outros amigos aqui também do Pará ajuda muito, né? Porque um vai colocando no outro. E é muito complicado, porque quando a gente chega num espaço que não é nosso, que o nosso sotaque é diferente, as pessoas já olham para você diferente. Já menosprezam o seu trabalho, já perguntam de onde você veio e o que você fez, né? E aí a gente tem que pegar o nosso látis maravilhoso, esfregar na cara das pessoas para ter alguma credibilidade. Falasse agora, me disparou duas coisas sobre a necessidade de sair, sabe? A Carol falou há pouco sobre a questão dos editais e a questão das políticas públicas mesmo para a implementação da arte, da cultura, que não são efetivas no Pará. E eu acho que isso reflete muito nessa coisa, tanto da gente permanecer aqui, da gente seguir produzindo, quanto da própria comunidade, sociedade no geral, assimilar a gente enquanto artista, comprar, não no sentido capitalista, né, mas comprar a gente enquanto artista, não reconhecer a gente enquanto artista, o que a gente está produzindo aqui. E quando você não se sente bem no lugar, quando você não sente que o seu fazer está sendo reconhecido naquele lugar, você tende a sair.
você tende a ir procurar um lugar onde você, né, tenha minimamente ali o seu fazer reconhecido e tudo mais. E aí, ao sair, você sofre a xenofobia, entende? Então, é complexo demais, a gente precisa reconhecer isso. Eu falo porque, enfim, esse processo de sair de Concórdia me mostrou muitas coisas, mas eu tenho pensado também em sair de Belém, né? Não no sentido de não entender que eu acho que o processo muito que tu falas assim de esgotamento mesmo, de estar sempre nadando contra a maré, estar sempre querendo provar as coisas, sabe? E é minimamente humano e compreensível entender que a gente vai querer se deslocar para encontrar, para somar, para fazer outros fazeres, né? E esse processo ele é um pouco doloroso mesmo, né? A partir do momento que ele deixa de ser a viagem, como eu falei, a partir do momento que ele deixa de ser um deslocamento para encontrar outro e passa a ser uma coisa mais obrigatória mesmo, tipo, você precisa sair daqui. Eu acho que a gente não pode, tipo, romantizar esse processo, a gente não pode romantizar. Porque só quem sai do seu lugar para ir para um outro lugar, tentar os corres, sabe o quanto é difícil e o quanto é... Eu queria que tu explicasse um pouquinho também, para as pessoas entenderem a cultura ballroom, de como é que funcionam as casas, por exemplo. Porque eu tenho essa curiosidade, a estrutura de uma casa. A casa, ela tem a cultura ballroom, na verdade, ela tem um sistema bem hierárquico, assim, no sentido de pilares, né? Nós temos os status, os ícones, os legendários e tudo mais, então, mas no sentido de cultura, né? E nós temos as mothers, ou as mães das casas, ou os pais, que atualmente algumas pessoas estão se intitulando pais, mães, mães, que juntam as duas coisas. É muito uma questão de como você se identifica, né? Então, eu, por exemplo, me identifico enquanto mãe de uma house. Por todo o processo ali da própria house, se sentir mais à vontade com a minha identificação enquanto mãe, né? Enquanto figura de pessoa que está acolhendo a house. E aí existe você pode ter duas mães ou dois pais numa house, até três, ou pode ter os príncipes e as princesas, que são pessoas que estão ali junto com você coordenando. No caso, o príncipe da Maniva é o Denis, que é uma pessoa que tem um trabalho em Belém maravilhoso, também uma bicha preta que tem um trabalho em Belém, que está tendo uma projeção e tem assim uma dimensão política do que a gente está fazendo, sabe? E ele consegue mediar muito bem as coisas. Então, acho que a gente está nesse lugar ali de mediador, tecer relações com a própria casa e esse processo educativo e mútuo, né, da casa. Aí tem os filhos das casas, né, que são as pessoas que entram nas casas, enfim, para trocar, para partilhar, para criar arte, para participar das balls, ou para produzir enquanto artista mesmo fora das balls. A gente tem falado muito sobre isso. A ball, a gente tem focado nas balls, que são os eventos, mas a gente já percebeu que a gente extrapola os eventos, né? Que a gente, enquanto artista, produz muita coisa e está engatinhando nesse sentido. Produz, antes de ser casa, nós já somos artistas que produzimos bastante, e agora a gente vai continuar produzindo, né? No caso, a mãe, ela é responsável também por passar conhecimento técnico da dança vogue, é isso? Isso. Na verdade, é uma formação da complexidade, né? Tanto a formação técnica, porque assim, como eu falei no início, o Vogue, ele é uma categoria da ballroom. E existem diversas categorias. Existe a categoria Face, que é uma competição só da beauty da gata. Existe a categoria Runway, que é desfile. Então, numa house, para nossa house, a gente tem a Lila Close, que é drag e que é da categoria Runway. Então, ela desfila. Tem a categoria Best Dresses, que é melhor vestido. Então, uma pessoa que tem que ter entendimento de moda. Na House, a gente tem o Lucas Belo, que é figurinista. A House, ela não se reduz só à figura do corpo dançante. Não se reduz somente aos voguings, né? Que são as pessoas... Na nossa House, a maioria é vogue, mas entendendo uma House, ela é esse coletivo de artistas. Então, esse lugar da mãe está nesse... Primeiro, em fazer as pessoas entenderem isso. Depois... Não nessa ordem, não uma ordem, né? Mas
fazer as pessoas entenderem que a House é esse lugar de acolhimento e de processo educativo, e de falar pela House, de intercambiar com as outras pessoas, fazer escambos, né? Então, eu acho que é muito esse lugar ali de líder. Gente, muito obrigada, de verdade. Mais uma vez, Carol, pela colaboração. Juan, eu queria te convidar para a gente falar um pouquinho mais de Vogue depois. Gente, obrigado pelo convite, de poder estar aqui, poder compartilhar essas informações e poder trocar com vocês também, com as falas de vocês. Esse reconhecimento é sempre muito gratificante. Obrigada. Obrigada, Juan. Acho que não teria uma pessoa melhor, né, para falar com a gente sobre esse tema e sobre vários outros também. Super convidado aqui. Obrigada, Mayara, pela parceria. Então, beijos. E é isso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para as amigas.